Boa noite. Alô, alô, amigos, acadêmicos e acadêmicas do FootClass. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre intermediação, falaremos também sobre todo o trabalho feito com os agentes de atleta e também sobre os esportes eletrônicos. Hoje o nosso convidado será o Dr. Leonardo Máximo. Leonardo Máximo, que é especialista em direito desportivo, é professor, é também intermediário atuante dentro do meio desportivo, tem muita experiência e certamente poderá agregar muito aqui na nossa live de hoje. Vamos aguardar a conexão do Dr. Leonardo Máximo e de antemão já agradeço a todos pela participação. É o FootClass, transformando o futebol pela educação e a educação pelo futebol. Dr. Leonardo Máximo. Vamos aguardar a conexão. Boa noite. Boa noite, doutor Leonardo Máximo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Só fazendo um testezinho, vocês estão me ouvindo bem? Aqui do lado de cá está tudo bem. Se o pessoal puder manifestar aí, vocês estão nos escutando bem, por favor, dê um ok. O áudio e o vídeo estão perfeitos. Se o pessoal puder nos dar um ok, eu agradeço. Danilo Barcelos, amigo querido. Um grande abraço para você, Danilão. Danilo é do coração, uma pessoa muito especial. Muito bom. Eu sou de outros tempos, eu ainda uso esses fones grandes, assim, eu prefiro do que esses pequenininhos no ouvido. Além de tudo, eles ainda isolam melhor o ruído. É verdade, realmente a qualidade do som fica perfeita. Bom, o pessoal está entrando aí, Léo. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, a sua participação. Você é uma pessoa, né, muito especial, sem dúvida nenhuma, tem um conhecimento muito grande, né? A gente pode chamar de uma enciclopédia viva, né, do futebol, que consegue fazer aí a junção, né, da parte teórica e também da parte prática, né, no caso da intermediação, enfim, todo esse know-how. Bom, Léo, em nome do FootClass, mais uma vez, certifico aqui, né, de imediato, você aceitou o nosso convite em participar. Isso muito nos engrandece aqui com relação à nossa iniciativa, né, de transmitir ao nosso público conhecimento e, sem dúvida nenhuma, como missão do FootClass, que é exatamente fomentar esse conhecimento, esse desenvolvimento aí do futebol de uma forma mais acadêmica. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Obrigado, eu agradeço realmente o convite, agradeço ao pessoal, estou vendo um bando de amigos aqui passando pela timeline aí, um abraço para o Oswaldo Neto, Luciano Marcondes, enorme autoridade, que responsabilidade gigante falar perto dele. Vamos em frente, estou aqui para humildemente partilhar um pouquinho do que eu tenho visto, do que eu tenho aprendido. Eu creio que a gente juntos, raciocinando juntos, consegue resultados excelentes em termos de tentar compreender melhor um pouco esse mercado, enfim. Estou aqui para poder ajudar no que eu puder. Bom, Léo, você que tem uma vida ativa, né? A gente costuma te acompanhar aí, realmente cada dia você está numa cidade, está num país, né, que está sendo aí esse momento aí de confinamento e de muito estudo. Eu sei que você não para realmente, mas como é que você tem feito aí seu dia a dia com relação a isso? Eu estava fazendo as contas, a última vez que eu entrei no avião foi no dia 7 de março, o que é ou seja, tem que 25 dias, o que para mim é um recorde mesmo. Eu, na verdade, vim para o mato, eu estou no sítio. Eu sou coordenador da pós-graduação em Negócios do Esporte e Direito Desportivo do CEDIM, da qual o Guilherme foi aluno, o Caio Caldeira foi aluno. E a pós-graduação está acontecendo normalmente, com aulas segundas e terças, obviamente, na modalidade de distância. Então, além de tudo, a gente está coordenando isso. E na área de esportes também as coisas não pararam, então tem muita coisa legal acontecendo também. Já no futebol está parado, então, assim, eu estou aqui, basicamente tenho ficado algumas boas horas do dia ou no Zoom ou
enfim, WhatsApp Call, o que quer que seja, tem umas 500 plataformas agora, eu já até me perdi na quantidade de plataformas que tem, e tentando ter uma certa normalidade, né? Eu acho que é um momento difícil para todo mundo, é um momento em que a gente tem de buscar serenidade e, dentro do possível, continuar desenvolvendo. Então, quem é aluno e está estudando deve continuar estudando, quem é professor não deve parar de planejar suas aulas, enfim, e ficar de olho na movimentação do mercado, porque em algum momento as coisas vão voltar ao normal e a gente tem de estar preparado para isso. É um ótimo tempo para estudar, inclusive, né? Perfeito, exatamente. Então, o Futiclass, ele também entrou e aproveitando aí, né, esse tempo de confinamento para que nós possamos nos desenvolver. Bom, te agradeço mais uma vez, você já fez a sua introdução, as pessoas, né, que talvez, que porventura não o conhecessem, é pouco provável, mas de fato podemos Imagina. iniciar aqui. Né, o jogo tem Vamos 90 lá. minutos, mas esse aqui só tem 60, né? Então já temos 30 a menos, então vamos lá, porque o importante realmente é a gente passar bastante conteúdo aí para a nossa audiência. Bom, Léo, então já começando Beleza. o jogo, na Vamos verdade, de lá. uma forma bem direta, né, dentre as suas atribuições e atividades, você tem o papel também de intermediário de atletas de futebol. Né? Então, acho que para a gente começar a live aqui, sem dúvida nenhuma, muitos entendedores aqui, realmente a gente está com uma audiência qualificada. Eu gostaria que você posicionasse para a gente, estou vendo que tem muito pais de atletas aqui, tem realmente atletas, Tem muito treinadores. atleta, tem muito professor. Exatamente. Então, acho que seria interessante, Léo, a gente começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre o conceito, sobre realmente quem é essa figura de intermediário, né? Muitas das vezes é uma figura mal vista, né, mal interpretada, mas é um elo fundamental para a engrenagem do futebol, ao meu sentir. É. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é um intermediário de futebol, por vezes chamado, né, anteriormente de agente, empresário, por gentileza. Claro. Bom, vamos lá. Eu acho que um bom jeito da gente começar a pensar nisso é o seguinte. A profissão de intermediário de futebol ela é regulamentada pela FIFA e pela CBF. A CBF tem um regulamento, o RNI, né, o Regulamento Nacional de Intermediários, que é publicado mais ou menos a cada ano, sai um novo, com pequenas modificações e adaptações. A CBF é muito sensível às necessidades do mercado. Então, eu acho que um bom jeito da gente pensar nisso, eu estou com um monte de regulamento aberto aqui na tela do meu computador, é pensar como a própria CBF define, já que é ela que regulamenta a profissão. Né? Então, o que a gente vai chamar de RNI, né, Regulamento Nacional de Intermediários, lá no artigo 1º ele já fala que o intermediário é toda pessoa física ou jurídica, e é interessante a gente observar isso, porque no passado, na época que existiu o agente FIFA, a gente pode falar disso em algum momento, você só podia ter pessoas físicas atuando como agentes, vamos chamar de intermediários hoje, embora, francamente, as pessoas continuem utilizando meio que intercambiavelmente as duas expressões. Mas vamos lá. O intermediário é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, empresa pode ser intermediário também, que atue como representante de jogador, técnico de futebol e ou de clube, seja gratuitamente, seja mediante pagamento de remuneração. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, por que às vezes gratuitamente? Porque quando você atua como intermediário de menor entre 16 e 18 anos, compulsoriamente você não pode receber remuneração. Então, por isso que essa colocação está feita aqui. Com o intuito de negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação de contratos de trabalho, formação desportiva ou transferência de jogadores. Ou seja, o intermediário é esse profissional que está praticamente dentro de todas as engrenagens do futebol, no sentido de que ele pode representar o atleta, o clube, o técnico de futebol, e ele é aquela pessoa que vai azeitar a máquina, ele vai lubrificar essa engrenagem, ele vai facilitar, ele é um facilitador do diálogo que existe entre o clube que está contratando e o jogador, ou o técnico, entre dois clubes que estão conversando entre si para a transferência de um atleta. Então, basicamente, ele é essa figura, ele é esse profissional que vai trazer a aproximação e a possibilidade do diálogo entre os atores, entre os stakeholders dessa indústria que tem características muito específicas. Então, se fosse para eu resumir muito brevemente, eu ia trazer a própria definição que está lá no artigo 1º do RNI. Mandando um abraço Perfeito. aqui para minha querida amiga Rosalía Ortega Paradiddio, advogada espanhola, uma das mais relevantes do mundo na nossa área. Que responsabilidade. É isso aí. Bom, Léo, Vamos em frente. agradeço, sem dúvida, irretocável aí o conceito. Acho que deu para a gente ter um panorama, né, das responsabilidades do intermediário. E aí, dentro desse gancho, eu até gostaria que você falasse um pouco, dado o conceito, né, que foi comentado agora, na sua visão, qual que é a importância do desenvolvimento desse intermediário, no sentido de cursos, de entendimento, seja da parte jurídica, seja da parte prática, administrativa. Como é que você vê essa necessidade do desenvolvimento do profissional que almeja ser um intermediário de futebol?
Tá. É muito interessante isso, porque essa é uma profissão que lida com a paixão das pessoas, né? Eu percebo que muita gente fala, eu adoraria trabalhar com futebol, às vezes tem até uma dimensão do que é o trabalhar com futebol, no sentido que, de fato, é uma profissão que aproxima muito do lazer de outras pessoas. E talvez isso tenha gerado, ao longo dos anos, uma ideia de que não é realmente tão necessário assim ter uma qualificação. Eu gosto de futebol, eu estou pronto para ser intermediário. Na verdade, não é bem assim, né? Qualquer função que você vai desempenhar, especialmente funções que tenham responsabilidade e que lidem com volumes que às vezes são altos, financeiros, você tem de estar preparado, você tem de estar qualificado, né? Então, assim, existe uma gama de conhecimentos que a pessoa tem de ter. Obviamente, ela tem de conhecer o mercado, entender como o mercado funciona. Ela tem que ter uma noção mínima dos conceitos jurídicos que estão envolvidos aí, já que tudo isso é muito bem regulamentado, principalmente quando a gente está falando de futebol, a gente tem uma pirâmide hierárquica no topo da qual está a FIFA, as confederações continentais, as federações nacionais, no nosso caso, federações estaduais, clubes e atletas. Então, existem mecanismos imbricados de relações de hierarquia, que a pessoa tem de conhecer, no mínimo. Obviamente, ela tem também de ter um certo conhecimento de administração de empresa mesmo, fluxo de caixa, administração de pessoas. No fim, você está lidando com gente. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Nós estamos Muito lidando com importante pessoas isso. o tempo todo. Exatamente. Então, e são pessoas que têm anseio, são pessoas que têm ansiedade. No caso do jogador de futebol, ele é jovem quando ele começa a carreira, ainda não deu tempo nem dele amadurecer como pessoa. Então, a gente tem de ter, inclusive, esse carinho e essa compreensão de que há um nível de ansiedade mesmo, na história, e é preciso lidar com isso. Uma outra coisa muito importante, que eu estou vendo o pessoal se qualificar cada vez mais, você tem de saber uma ou duas, ou algumas, se você puder, línguas. Né? Se você tem essa vontade de negociar com o exterior, eu costumo dizer, talvez eu seja meio extremado ao dizer isso, mas inglês para mim já deixou de ser diferencial, o espanhol também. Inglês e espanhol para mim são obrigações. Daí em diante você tem diferenciais. Então, a qualificação ela é fundamental, porque qualquer profissão na vida que você vai exercer bem, você precisa estar qualificado. No sentido da qualificação, a gente tem excelentes iniciativas de mercado, o pessoal do Foot Class está trazendo uma iniciativa super interessante, o pessoal do Instituto de Direito Contemporâneo tem um cursinho curto também de extensão, existem boas pós-graduações no Brasil, por exemplo, tem a do pessoal da Trevisan, tem o pessoal da ESA de São Paulo e, obviamente, fazendo uma propaganda da gente mesmo, tem a pós-graduação em Negócios do Esporte e Direito Desportivo do CEDIM, que eu tenho a honra de coordenar, de dividir a coordenação com o professor Luciano Brustolini. E a gente fica muito feliz, inclusive, de ver muita gente que está no mercado hoje, uma série de profissionais, pessoal que está em federações, pessoal que está em clubes, pessoal que está advogando para atleta, passou por lá. Isso nos dá muita alegria, porque acaba que a gente vai criando uma comunidade, até porque a gente tem uma crença de que quanto mais informado e qualificado esse mercado for, melhor para todo mundo. Então, uma vez que você tem um mercado que compreenda melhor, por exemplo, mecanismos jurídicos, as pessoas não vão tentar trazer contratos com absurdos. A gente vê muito contrato com coisa absurda, né? Então, a ideia é, quanto melhor o mercado em geral, melhor para todo mundo que está trabalhando nele. Perfeito. É muito importante também você comentar essa questão da língua, né? Porque a legislação também, em determinados casos, obviamente eles param na Suíça, né? E obviamente não é o português que vai ser discutido lá. Então, para quem deseja, né, entrar nesse mercado, sem dúvida nenhuma, não é mais um diferencial, né? Na verdade, se torna uma obrigação. E aí, Léo, dentro desse contexto, e aí dentro das regulamentações, enfim, o que você pode me dizer sobre os pré-requisitos, né, exigidos aí pela CBF para que as pessoas se tornem um intermediário de futebol? Tá. Como eu falei, a CBF ela regula a profissão, né, através do RNI, que eu mencionei anteriormente, e lá no artigo 5º, você vai ter todos os requisitos, são inúmeros, tá? Até porque a CBF precisa garantir que, uma vez que você ingressou nesse mercado, você está vindo com a qualificação, você está vindo com a idoneidade que é necessária para atuar no mercado. Então, você tem uma série de requisitos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Você vai ter, obviamente, fornecer os documentos, identidade, CPF ou contrato social, no caso da pessoa jurídica. Você vai ter de firmar uma declaração de intermediário, existe ela tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Você vai precisar de uma declaração de idoneidade vinda de uma instituição financeira. Você vai precisar pagar uma taxa, então tem um boleto que você precisa pagar também para fazer o seu registro. Uma coisa muito importante, isso aí ainda é uma herança da época do agente FIFA. Na época do agente FIFA, lá no início você tinha que fazer uma caução de alguns milhares de francos para poder exercer a profissão. Posteriormente, isso passou a ser um seguro de danos a terceiros.
né? Isso foi transposto no regulamento da FIFA e também no regulamento da CBF. Então, aqui no caso do Brasil, você tem que juntar a cópia de uma apólice de seguro de responsabilidade civil no nome do intermediário, adequada, é claro, ao exercício da atividade, cobrindo uma responsabilidade por danos até R$ 400 mil, com abrangência mundial. São vários requisitos, eles estão todos elencadinhos lá no artigo 5º do RNI. Para achá-lo é muito fácil, é cbf.com.br e lá no próprio site da CBF você consegue baixar os documentos. E realmente a CBF é muito criteriosa, de maneira que, de fato, se você não cumprir com os requisitos, você não consegue fazer o registro e, portanto, estar no sistema CBF. É importante deixar claro que não há como você atuar como intermediário sem estar inscrito no sistema, né? Durante um tempo existia aquela história do... A pessoa, às vezes, ela atuava por fora do mercado e ela fazia negócios com os clubes. O movimento que começou em 2015, a figura do intermediário, como nós conhecemos hoje, ela surgiu em 2015, porque a figura do agente FIFA foi extinta e foi criada a figura do intermediário. E aí criaram-se os regulamentos nacionais e os sistemas nacionais. Isso é muito interessante porque você hoje busca ter um controle muito maior. Então, quando você vai fazer negócio com um clube, por exemplo, a primeira coisa que ele te pergunta é se você está inscrito. E se você não está inscrito, aquele clube não vai fazer negócio. Então, por exemplo, lá quando você vai fazer o contrato CBF, o contrato do jogador, tem um campo lá no contrato CBF. Tem intermediário? Sim. Qual é o nome? Qual é o CPF? É claro que esse intermediário, se ele não é cadastrado no sistema CBF, ele não vai poder constar. Então, assim, mais do que nunca, é impossível você atuar de uma maneira séria, duradoura, profissional, sem que você tenha cumprido os requisitos e, de fato, se registrado como intermediário na CBF. Estou falando no caso brasileiro, claro, né? Perfeito. Não, isso é muito interessante, Léo, porque muitas das vezes nós identificamos no mercado, né, várias pessoas ainda com alguma visão equivocada com relação a essa atividade, né? E um questionamento muito comum que acaba chegando até nós é exatamente essa diferenciação, né? Porque às vezes pela distância dos pais, enfim, né, N motivos, passa uma procuração, né, para determinada pessoa responder por aquele atleta, por aquele garoto, enfim. E na visão deles, isso os permitiria, né, fazer qualquer tipo de negociação, inclusive pleitear, né, possíveis comissões perante aos órgãos judicantes, no caso de uma inadimplência. Você poderia comentar para a gente assim, a diferença, né, entre um procurador de um atleta e o intermediário, assim, o representante oficial, registrado e cadastrado pela CBF? Sim, claro. Só registrar aqui que está conosco também aqui um colega querido, um ídolo de todo mundo que trabalha com direito esportivo, que é o professor Bichar Abdal, uma pessoa que é uma referência literalmente mundial. Que alegria ter o senhor conosco aqui, professor. Mas indo para a sua pergunta, Guilherme, é o seguinte, quando a gente pensa em procurador, a gente vai lá na definição do artigo 1288 do Código Civil, né? Quer dizer, a procuração ela é um instrumento do mandato, né? O mandato acontece quando alguém recebe poderes de alguém para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, o procurador é aquela pessoa que está exercendo o mandato por via da procuração para resolver qualquer tipo de questão, né? Então, você imagina, o pai do atleta, eu posso dar uma procuração para qualquer pessoa resolver qualquer problema para mim. Às vezes uma procuração por instrumento privado, simples, em outros casos existe uma procuração por instrumento público. Também, em virtude da Constituição Federal, a gente sabe que qualquer pessoa pode se fazer, por exemplo, representar por um advogado. E esse advogado pode ser o procurador de alguém, quer dizer, ele é o advogado, ele pode prestar consultoria jurídica, e ele pode ser, através do instrumento de procuração, o procurador de alguém. Nada disso está banido ou está barrado pelo regulamento CBF ou pelo regulamento FIFA, até porque seria um clash, uma contradição muito grande com o direito estatal. E, basicamente, esse direito estatal ele existe em quase toda a legislação. Agora, a questão é que o procurador ele não vai poder desempenhar certas atividades que o intermediário desempenha, porque o intermediário tem de ser cadastrado junto à CBF. Então, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, na hora que está lá o contrato CBF, que tem o campinho lá para foi representado por um intermediário, ainda que aquela pessoa tenha tido um procurador, no sentido estricto da palavra, ele não é um intermediário. Ele vai poder constar ali, ele não vai poder constar? Quer dizer, a gente não está afastando a importância do procurador, que é a pessoa que age em nome de outrem. Mas eu diria que a atividade intermediário, ela tem, obviamente, em vários pontos, muita proximidade, muitos toques
com a atividade de procurador, mas ela não coincide absolutamente com a de procurador. Eu sei que essas palavras se confundem muito, então você tem assim, agente, empresário, procurador, intermediário, né? Só relembrando rapidamente, agente era a nomenclatura utilizada pela FIFA até 2015, que foi meio que substituída por intermediário. Como eu disse antes, o mercado continua utilizando as duas denominações. Empresário, bom empresário, é quem tem uma empresa. De repente a pessoa tem uma empresa de intermediação, mas a mim me parece um termo muito amplo. E procurador, como eu disse, é alguém que fala em nome de outrem, muito embora nesse caso, não tendo a qualificação de intermediário, há providências que não vai poder tomar. Perfeitamente. Também quero mandar um abraço para o Bichara, a todos que estão nos acompanhando aí, sem dúvida nenhuma. Nós acompanhamos aí de perto o trabalho, não só, né, pelas redes sociais, mas também nos trabalhos executados lá na CBF. Tá? Muito bem, Léo. Entrando um pouquinho na parte prática, né? Quando um atleta, de repente, ele se propõe a ser agenciado por alguém, ele, obviamente, ele vai procurar uma empresa idônea, né? Que, de fato, esteja dentro dessas características, né, que você comentou, de conhecimento, de entendimento do negócio, para que ele confie a carreira a alguém que efetivamente possa, de alguma forma, ajudá-lo. Né? De uma forma bem prática, na sua visão, Léo, qual que é o papel das agências também no sentido de captação desses atletas? Né? Muitas das vezes o atleta ele tem um potencial, mas ele não sabe o que fazer. Existe um critério também do lado das empresas para fazer essa captação e esse gerenciamento dessa carreira? É uma questão de posicionamento, né? Toda vez que você tem uma empresa, em qualquer área que você tem de buscar a colocação que você quer, em que tipo de mercado você quer atuar. Não vai ter gente que vai buscar uma colocação e uma atuação e um posicionamento mercadológico mais internacional, vai ter gente que vai ter mais afinidade com o trabalho de base, vai ter gente que vai preferir trabalhar com os atletas mais adultos, enfim. Basicamente depende do tipo de talento que você tem, de competência, de onde você quer atuar, muitas vezes da sua localização até geográfica, né? Eu diria que a atividade está cada vez mais segmentada, então você vai ter pessoas que são muito especialistas em captar, outras em reter, outras em negociar, outras em cuidar do dia a dia do atleta, né? Quer dizer, é ideal que você tenha uma segmentação, se você tiver pessoal para isso, é claro, né? Todo mundo tem que começar pequenininho para crescer, mas se você tiver pessoal para isso, é interessante que você segmente as atividades até para você definir o tipo de atleta com quem você quer trabalhar. E dependendo da oportunidade também, claro, né? Você não vai ter acesso a todos os atletas. É óbvio que uma lógica muito ampla, mas uma máxima que a gente vai seguir é que é ideal que você esteja com o atleta mais ou menos desde o início da carreira dele, porque é um pouco mais complexo você se aproximar e você se tornar um intermediário de um atleta se ele já está no momento mais avançado da carreira, porque muito provavelmente ele já tem alguém que trabalhe com ele. Perfeito. Você falou aí também, né, desse perfil, né, de gerenciamento, etc. Eu acho que é interessante, até para esclarecer para a nossa audiência também, dentro dessa carreira, né, dessa estrutura, quais são os contratos possíveis, né, de uma forma dentro da legalidade, é óbvio, que um atleta de futebol ele vai percorrer, né? Desde a sua base, do registro, 12 anos, enfim, comenta um pouquinho para a gente sobre esse caminho numa linha contratual de um atleta de futebol. Tá. Isso é muito importante, porque eu acho que, eu percebo que principalmente depois do 7-1, que o pessoal ficou muito observando a maneira dos alemães fazer futebol, e aquela história que as crianças de 8, 9 anos já estavam treinando e tal, as pessoas desenvolveram essa noção, que é em parte verdadeira, aliás, é bastante verdadeira, de que a profissão tem de começar cedo. Né? E de fato ela tem. Você tem de pegar aquele pré-adolescente, aquele adolescente, e já formatando tanto o raciocínio no geral, quanto técnico, quanto tático, quanto a formação do corpo, quanto questões de disciplina, de uma série de coisas. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a prioridade absoluta da infância, por proteção constitucional e pelo ECA aqui no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a criança, a família, a comunidade, a sociedade geral e o poder público, pelo artigo 4º do ECA, eles têm de asseverar uma série de direitos, assegurar uma série de direitos à criança e ao adolescente. Vida, saúde, alimentação. E aí é interessante porque tem educação, esporte e até a própria profissionalização. Então o que a gente percebe é que desde cedo existe esse movimento para captar essas crianças que apresentam um certo talento e encaminhar a carreira delas. E por outro lado a gente tem de observar uma série de determinações. Então, por exemplo, o artigo 60 do ECA diz que é proibido qualquer trabalho
aos menores de 14 anos de idade. O 61 já fala que essa proteção vai ser regulamentada e a gente vai lá para a CLT, para a Consolidação das Leis do Trabalho, que dos artigos 402 ao 441 faz um detalhamento menor. Né? Ao mesmo tempo, o artigo 64 do ECA diz que o menor de 14 pode ter uma bolsa-aprendizagem. Então, dando uma resumida e fazendo uma timeline aí. Bom, menor de 14 anos não pode trabalhar, não é isso? Atualmente, as federações estão federando, ou seja, permitindo a inscrição de atletas por determinado clube naquela federação a partir dos 12 anos de idade. Então, entre 12 e 14 anos de idade, o que a gente percebe é que os clubes estão fazendo contratos de educação, de patrocínio, de aprendizagem com atletas entre 12 e 14 anos. Contratos por meio do qual o clube geralmente paga ali algum valor ao atleta para que ele esteja, e o atleta fica ali frequentando a escolinha para já se preparar para o início da formação. Só fazendo um adendo aqui, para a FIFA a idade de formação é de 12 a 23 anos, para a legislação brasileira de 14 a 21. Bom, vamos lá. Esse primeiro contrato, então, é um contrato que obviamente é feito com o pai do atleta enquanto representante, até porque entre 12 e 14 você ainda é menor em público, e é um contrato que, na minha visão, ele tem um caráter muito mais moral do que propriamente jurídico, porque como é que você impõe uma série de obrigações a uma criança de 12 anos de idade? Né? Bom, quando ela completa 14 anos, e aí por disposição de lei federal, pela Lei Pelé, né, Lei 9615 de 98, que é a lei que dispõe e regula o desporto no Brasil, ele já pode ter um contrato de formação. Esse contrato de formação pode ir dos 14 até os 20 anos de idade. E aí sim, o atleta já vai ter uma série de outras responsabilidades, ele vai poder receber sim uma bolsa de aprendizado, o clube vai fazer a conta de quanto ele está gastando para formar esse atleta, até porque isso aí pode incorrer numa indenização mais para frente, depois a gente explica isso. Bom, então, dos 12 aos 14, esse contrato quase que informal de bolsa, patrocínio e aprendizagem. A partir dos 14, contrato de formação. Quando o atleta faz 16 anos de idade, aí sim ele pode assinar o seu primeiro contrato profissional. Segundo a Lei Pelé, o contrato profissional pode ter, ele tem uma duração determinada, ou seja, um mínimo de 3 meses e um máximo de 5 anos. A FIFA, no regulamento FIFA, o menor de 18 anos só pode assinar um contrato de trabalho de até 3 anos de duração. Ou seja, pela FIFA, um menor de 16 anos poderia assinar um contrato até fazer 18, né? 16, 17, 18. A lei brasileira e os regulamentos brasileiros não trazem essa distinção. Então, teoricamente, o menor de 16 anos de idade já pode fazer um contrato de trabalho com a duração de 5 anos. Então, assim, só dando uma amarrada nisso tudo que a gente falou, até 12 anos eu não vejo como você colocar. Eu tenho ouvido falar até de gente que está registrando a tela com 9, 10 anos e isso é muito curioso. Isso vai contra tudo que a Constituição, que o ECA, enfim, contra que o arcabouço de proteção ao menor vai trazer. De qualquer forma, de 12 aos 14 são celebrados esses contratos quase que informais de bolsa, patrocínio e aprendizagem, mas que eu acho que tem um efeito moral interessante. Dos 14 até os 20, você pode ter um contrato de formação, mas a partir dos 16, você tem um contrato profissional e daí em diante. Obviamente, até os 18 anos de idade, você vai ter o pai como representante ou como assistente, né? Até os 16 como representante, dos 16 aos 18 como assistente, e a partir dos 18 o atleta começa a assinar por si mesmo. Eu acho que mais ou menos essa é a linha do tempo. Perfeito, perfeito. Deu para entender bem, te agradeço aí a aula com relação Imagina, aos contratos. Bate-papo. Quero mandar um abraço aí, né, também, estou vendo aqui o Paulo Brax, o Luciano Brustolini, realmente muitas pessoas aí, a turma do Cedim, enfim, o Ricardo. Daniele Maiolini, o que tem de lenda assistindo esse negócio aqui, pelo amor de Deus. É verdade, a responsabilidade está muito grande, não é, Léo? Mas enorme, enfim, isso aí você enorme. tira de letra. Ô, Léo, dentro desse contexto ainda, eu escuto e nos chega também muitas informações e preocupações, né, dos pais exatamente com relação a isso, né? No momento de assinatura de um contrato de formação, de um primeiro contrato especial de trabalho esportivo, e muitas das vezes ele não tem um apoio, enfim. Apesar do que, né, os clubes hoje, sem dúvida nenhuma, estão altamente qualificados, né, com os profissionais que lá estão, para conduzir os contratos com a maior lisura possível. E muitos até se confundem ainda com relação à questão do passe, né, de ficar preso ao clube. Então, às vezes, o pai vai assinar o contrato e ele fica muito preocupado com relação àquilo, com relação às multas, etc. Eu acho que é um bom momento, Léo, para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, assim, como essa preocupação, né, a importância também dos pais, né, ter essas informações, de repente procurarem, né, um advogado, uma agência que efetivamente tem esse conhecimento para apoiá-los. Mas mais do que isso, eu acho que seria interessante esclarecer
de novo, vejo aqui na nossa live, tem muito pai de atleta, realmente tem muita gente aqui, que acho que é interessante a gente aproveitar para compartilhar um pouco com relação, e até falando um pouco, né, sobre a Lei Pelé, já comentou sobre a 9615, sobre essa questão do passe, como que ficou essa história, a gente já caminhando um pouquinho sobre o próprio TPO, os direitos econômicos, mas Tá. voltando um pouco, eu queria que você falasse um pouco, só para deixar bem claro com relação a essa questão do passe. Tá, vamos sistematizar que é muita coisa. Você falou que a primeira preocupação, e quando eu falo a primeira preocupação, principalmente do pai de atleta, é de fato escolher um bom intermediário. Escolher alguém que vá representá-lo bem. Como eu disse, eu acho fora de cogitação, hoje me parece fora de cogitação, trabalhar com pessoas que não sejam intermediários cadastrados. É facílimo saber quem é, está no site da CBF. Então lá tem uma lista de todos os intermediários que estão cadastrados. Então esse é o passo número 1. Existe sempre aquela pequena controvérsia a respeito disso, porque a Lei Pelé, no seu artigo 27C, e, a meu ver, é uma disposição bastante incorreta, que diz que é nulo de pleno direito o contrato de representação do atleta menor de 18 anos. A CBF ela baliza e ela mitiga isso, dizendo que o atleta em formação a partir dos 16 anos, com contrato profissional, pode sim ter um intermediário representando, contanto que ele não seja remunerado. Por que isso é importante? Porque, obviamente, os clubes eles estão muito qualificados, estão tendo departamentos jurídicos de futebol cada vez melhores, mas quando você tem duas partes negociando, obviamente, cada uma dessas partes vai buscar o seu melhor interesse. Né? Então, não é dizer em absoluto que o clube quer se aproveitar do atleta de maneira nenhuma, mas, por outro lado, o atleta tem que ter alguém que fale em seu nome, que conheça a legislação, que conheça mecanismos, que conheça planejamento de carreira. Então, assim, em termos de preocupação dos pais, providência número 1, ter um bom intermediário. Bom, mas aí vamos chegar no que você estava falando do famoso amarrar, né? Que vai me amarrar no clube, não vai me amarrar no Isso, clube. perfeito. É a Né? expressão comumente Bom, usada por aí. bom, vamos lá. Eu vou tentar trazer todos esses elementos juntos aqui. A relação do atleta com o clube, ela nasce a partir da feitura de um contrato de trabalho. A gente chama de contrato especial de trabalho desportivo, que ele obrigatoriamente é registrado na administração, na entidade de administração de desporto, ou seja, na CBF. Então você tem um ato que é jurídico contratual propriamente dito, que é o contrato de trabalho, e você tem também o registro desse contrato. Daí o clube, uma vez que ele registre esse atleta, faça o contrato de trabalho e registre esse atleta, ele tem sobre esse atleta o que a gente chama de direito federativo, ou seja, o direito de federar, de inscrever esse atleta na CBF e nas federações estaduais. Né? Então você tem isso aí. Bom, antes da lei 9615, 98, a gente tinha a figura do passe. Isso era muito interessante. O que acontece? Você tinha dois tipos de vínculo que eram meio que paralelos. Um vínculo que era laboral e um vínculo que era desportivo. Acontece que, eu estou recebendo umas perguntas aqui, já eu vou responder a pergunta também. Estão me perguntando sobre idade de relação com o empresário. Mas vamos lá. Então, na época do passe, basicamente você tinha quase um título de propriedade do clube sobre o atleta. Quer dizer, acabava o contrato de trabalho daquele atleta, mas ainda assim ele não podia se desligar do clube até uma certa idade sem o pagamento de um valor por ele mesmo ou por outro clube que fosse aquele clube. A gente teve um caso clássico na história do futebol, que é o caso Bosman. Né? O Bosman era um atleta belga que queria se transferir para o Dunkerque, que é um clube francês, e ele viu que o contrato de trabalho dele com o clube atual, com o clube em que ele estava até então, belga, tinha acabado, mas ele não tinha sido liberado para ir para o Dunkerque, porque esse outro vínculo, que não era contratual, que não era laboral, que era um vínculo, vamos dizer, desportivo, que era quase um título de propriedade do clube sobre ele, não tinha sido quebrado. Então ele acionou o Tribunal da União Europeia, baseado em direito comunitário europeu, e foi uma decisão muito interessante, baseada nos princípios de livre circulação dos trabalhadores dentro da União Europeia. Então, no caso Bosman, e aí eu tenho uma história legal para contar, ano passado eu fiz uma palestra em Lyon, na França, convidado pela Université Jean Moulin, e na minha mesa estava um dos juízes envolvidos nesse caso, que é um belga de sobrenome Vatelet. Foi muito legal que eu conheci literalmente a pessoa que deu essa sentença. Então, essa sentença do caso Bosman foi muito interessante porque ela basicamente extinguiu a figura do passe e rapidamente a legislação internacional e a brasileira e todas se adaptaram para determinar o fim desse título de propriedade. Então, hoje, basicamente, o vínculo desportivo ele é acessório ao vínculo trabalhista, que é principal. E a gente sabe que no direito brasileiro, em vários outros direitos, o acessório acompanha o principal. Então, quando o principal acaba, o acessório também. Dessa forma, quando você extingue o contrato de trabalho, você extingue também o vínculo federativo. Ou seja, a ideia do passe
como era, não existe mais. O que que amarra hoje? Estou colocando isso tudo entre aspas, Sim. porque são noções que a gente precisa depurar tecnicamente. O que que liga o atleta ao clube hoje em dia? É uma relação laboral, que obviamente tem uma multa para ruptura precoce. Né? Então nós vamos fazer aqui. Isso, inclusive, é muito interessante, porque a legislação brasileira é uma das poucas no mundo que exige que você insira no contrato quanto custa para ele ser quebrado, tanto por parte do atleta quanto por parte do clube. Isso é muito interessante, porque tem lugares em que você simplesmente não coloca, tem lugares onde, inclusive, é proibido colocar. Então, na hora que o atleta ou o clube querem romper o contrato, é aquela confusão, pô, quanto custa para sair. No futebol europeu isso acontece muito. Aqui, não só você pode, como você deve colocar, e se essas cláusulas, cláusula compensatória desportiva, que é quanto o clube tem que pagar o atleta se ele o liberar antes da hora, e cláusula indenizatória desportiva, que é quanto o atleta tem que pagar ao clube se quiser se liberar antes da hora, elas são obrigatórias. Esse contrato de trabalho, ele nem é registrado na CBF se essas cláusulas não constarem. Então, quer dizer, isso é muito interessante, porque desde já você tem esses mecanismos. Daí, e tentando compilar e resumir essas noções, passe não existe mais. 2, o que amarra atleta a clube e clube a atleta são as cláusulas contratuais, é o prazo daquele contrato. E 3, se o clube se quiser se desfazer do atleta antes da hora, ele paga uma multa a esse atleta, chamada pela lei de cláusula compensatória desportiva. Ou, se o atleta quiser sair, ele tem a cláusula indenizatória desportiva. O professor Bichara está fazendo uma observação aqui muito interessante, que o problema é que no contrato de formação, muitas vezes não temos esse valor bem definido. Faz muito sentido. É uma diferença que você tem na questão do contrato de formação para o laboral, e existem uma série de direitos que decorrem da formação. Ainda dentro desse tema, inclusive, que você me perguntou, e eu entendo a preocupação do professor Bichara, que é uma preocupação dos pais mesmo. Inclusive, o Marcos Mota, que é o sócio do professor Bichara, que também é uma referência mundial, ele diz: o contrato mais importante na vida de um atleta é o seu primeiro contrato, porque ele determina uma série de outras coisas que vão vir depois. Bem Você pensa pontuado. que é o seguinte: sim, pelo mecanismo da Lei Pelé, o clube que faz o primeiro contrato de formação com o atleta tem direito a fazer o primeiro contrato profissional daquele atleta também. E tem direito de preferência em iguais condições à primeira renovação contratual. Ou seja, é um lapso de tempo muito grande, porque é a formação, mais o primeiro contrato profissional, que normalmente vai ter 3 anos, se o atleta fizer com 16 anos, e mais aquela renovação contratual. Se o atleta quiser se liberar no fim da sua formação e não fazer seu primeiro contrato profissional com aquele clube, ele vai ter de pagar uma indenização de valor muito alto, que está prevista na Lei Pelé também. Obviamente, assim, isso é uma forma de proteger o clube, que afinal de contas estava investindo na educação e na formação do atleta. Né? Então, esses mecanismos eles visam trazer atribuição de direitos, deveres e obrigações às partes. Então, faz sentido que eles existam. E a meu ver, o fim do passe foi algo de muito benéfico que ocorreu, sim. É claro que, de certa forma, ele prejudicou aos clubes, porque aquele atleta que ele formou, o clube não tinha mais aquele título de propriedade sobre o atleta, mas, ao mesmo tempo, ao estabelecer a cláusula penal, porque assim, o que a gente está falando hoje de cláusula compensatória desportiva e indenizatória veio de 2011 para cá. Até então existia uma cláusula penal que ninguém sabia direito se ela era devida ao clube, ao atleta ou aos dois. Né? Bom, estou vendo um monte de perguntas aqui. Pode ficar tranquilo que algum dos temas eu vou também abordá-los, então, até para Tá. você seguir aí esse raciocínio, pode ficar tranquilo que agradeço o pessoal que está participando conosco aí, realmente é muito importante essa interação para a gente. Caso nós não consigamos resolvê-las aqui agora, certamente nós faremos o contato, mandaremos para vocês, tá? Eu te agradeço. A professora Daniela está fazendo uma observação que vem próxima também da observação do professor Bichara, que o contrato de formação, principalmente, geralmente ele não prevê o valor fechado uma indenização, ele prevê aquela indenização que está na Lei Pelé, que é de 200 vezes o que foi gasto com o atleta durante toda a formação, contando que aquilo seja comprovado. Ou seja, de fato, no contrato de formação, a gente não tem esses valores de uma maneira tão exata quanto você tem no contrato de trabalho. Muito bem detalhado, não é? Perfeito, Léo. Sim. Deu para entender bem, né? E realmente ter essa honra aí de participar efetivamente desse contato, né? Com quem foi emblemático, né? Com relação ao caso Bosman que você citou, que teve essa oportunidade. Então, realmente Foi bacana. foi um marco, né?
o futebol, sem dúvida nenhuma, não só brasileiro, mas mundial. Ô, Léo, dentro disso, né, então, passada essa questão do passe, superada essa questão, nós entendemos que surgiu aí a questão dos direitos econômicos, né? Que também movimentou muito o mercado, alterou a forma de se fazer negócio, etc. E já entrando também na questão do TPO, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões, né? Os direitos econômicos, como era, Tá, como que passou a ser a partir de junho, né, de 2019, só essa diferenciação aí, por gentileza. tá, vamos lá. A gente vai retomar rapidinho o conceito explanado anteriormente do direito federativo. Então, o direito federativo é o direito que um clube, e só uma pessoa pode ter de cada vez, só um clube pode ter sobre um atleta, é o direito do clube federar, ou seja, registrar aquele atleta na entidade de administração do desporto. Bom, a gente viu também que existe uma multa contratual, né? Quando o atleta rompe aquele contrato, ele tem de pagar, é a cláusula indenizatória desportiva, que corresponde um pouco ao que seria o valor do passe, né? Foi uma forma de compensar o fim do passe. O que é o direito econômico? Uma vez que esse atleta interrompa seu contrato antes da hora, o clube com o qual ele tinha um contrato de trabalho vai receber, enfim, essa multa que está prevista contratualmente. O direito econômico, ele é uma decorrência do direito federativo, né? Ele é o direito de receber uma parte, ou todo, enfim, dependendo de como ele está dividido, do dinheiro que um outro clube vai pagar, ou que o próprio atleta vai pagar, pelo rompimento. Né? A lei fala que o atleta ou o clube novo dele vão pagar solidariamente, mas a gente sabe que na prática quem paga é o novo clube, é o clube que veio no clube anterior romper aquele contrato de trabalho e iniciar um novo contrato de trabalho com o atleta. Né? Então, se você tem, vou dar aqui exemplos absolutamente aleatórios, um atleta que trabalha para o São Paulo tem os direitos federativos sobre esse atleta. Né? Só o São Paulo tem o direito de registrar, de federar esse atleta. E tem também os direitos econômicos que podem ser divididos com outros clubes pelos quais o atleta já tenha passado. Então vamos dizer que o Santos venha romper o contrato desse atleta para levar esse atleta para o Santos. Vai ter de ser paga esse valor, essa multa contratual, essa cláusula indenizatória desportiva, e esse montante ele vai ser dividido de acordo com as divisões dos direitos econômicos. Então, vamos dizer que o clube anterior do atleta ficou com 30% e o São Paulo com 70%. Não tem problema. Os clubes podem ter direitos econômicos sobre os atletas. O que acontecia até 2015? E isso acontecia principalmente em países onde os clubes não têm tanto recurso financeiro, como no caso dos clubes latino-americanos, um pouco Portugal e Espanha também. Muitas vezes, um clube, então vamos dar aí o exemplo do Santos. O Santos queria trazer o rapaz lá de São Paulo e precisava pagar 50 milhões para o São Paulo. O Santos não tinha 50 milhões, mas ele queria o atleta. Bom, então vinha um investidor, um fundo de investimentos, e falava, Santos, é o seguinte, eu vou pagar aqui metade do valor, tá? Você vai pagar só metade, você vai trazer esse atleta para cá, esse atleta vai jogar, e no futuro, quando esse atleta for vendido, por vendidos, entenda-se, transferido mediante ruptura de contrato e pagamento de cláusula indenizatória desportiva, eu vou ficar com uma parte do dinheiro e você vai ficar com uma parte do outro. Ou seja, o clube tinha 100% dos direitos federativos, mas ele dividia os direitos econômicos. Ele dividia os direitos a proveito econômico decorrente da transferência onerosa do atleta. É basicamente isso. Né? Então você tinha esses stakeholders, esses players, que não eram necessariamente pessoas do mundo do futebol. Eram bancos, eram fundos de investimento, quem quer que fosse. Né? O que começou a acontecer? Essas pessoas que não eram do futebol, esses bancos, esses fundos de investimento, começaram a ter muito poder para decidir se o atleta ia ser transferido ou não. De maneira que os atletas começaram a ser transferidos por motivos que não necessariamente futebolísticos, mas sim financeiros. Muitas vezes esses contratos de investimento tinham cláusulas de gatilho, que diziam o seguinte, ó, Santos, eu estou te emprestando esse dinheiro para você comprar o Guilherme, mas na hora que você receber uma proposta acima de X pelo Guilherme, você tem que vender na hora. Se você não vender, você tem que me pagar uma multa. Quer dizer, você começou a ter interferências não futebolísticas nas transferências de atletas. A FIFA atenta a isso e buscando manter o equilíbrio da competição. Então, e essa titularidade de direitos econômicos é o que a gente começou a chamar de TPO, Third Party Ownership, basicamente propriedade de uma terceira parte, que não fosse o clube. Né? Então, em 2015, a FIFA determinou o banimento, o que a gente chama de TPO ban, né, a decisão da FIFA de que nenhuma parte que não fosse clube poderia receber direito econômico decorrente de transferência de atleta. Inclusive, isso baniu, de certa forma, o próprio atleta, ou seja, ele não podia ter direito econômico sobre si mesmo. Né? Por que isso aconteceu? Por causa do que eu disse, porque havia muitos elementos estranhos à família do futebol, que é um termo que a FIFA gosta de utilizar, recebendo dinheiro e influenciando as decisões de transferência. Bom,
esse banimento foi estabelecido em 2015 e a partir do fim de maio do ano passado, a FIFA passou a considerar que o atleta ele também não é um terceiro, ou seja, ele pode ter direito econômico sobre si mesmo. A FIFA ela fez até o contrário, não é que ela disse que o atleta pode, ela disse que o atleta não é um terceiro. Ou seja, se ele não é um terceiro, obviamente ele pode ter direito econômico sobre si mesmo. Então, recapitulando muito rapidamente, direito federativo, só um clube pode ter, direito econômico, mais de um clube e os atletas podem ter, e isso está vigendo a partir de junho do ano passado. Ou seja, é um direito ao proveito econômico decorrente de uma transferência onerosa, geralmente definitiva, daquele atleta. Perfeito. Léo, isso causou vários impactos, né? Isso teve uma série de impactos. Eu gostaria de até pegar esse gancho seu com relação a essa definição, né? E essa determinação, vamos assim dizer, e trazer uma reflexão. Né? Eu acho que o momento aqui é de reflexão, é pensar diferente, né? Porque a situação dos clubes, enfim, do futebol, ela requer, sem dúvida nenhuma, muita criatividade, né? Principalmente nesse momento. E no momento aqui reflexivo, vamos assim dizer, na sua opinião, não seria o momento, talvez, da FIFA reavaliar, pelo menos temporariamente, essa situação? Por que eu abordo isso? Porque muitos empresários, sem dúvida nenhuma, têm interesse, né, assim como anteriormente ocorria, de entrar dentro desse mercado, né, dessa família, vamos dizer assim, do futebol. Considerando essa pandemia, enfim, a crise financeira, que sem dúvida nenhuma assola todos, de uma forma aqui bem reflexiva, o que você acha de, mesmo que temporariamente, esse conceito ele fosse revisto, né, de uma forma mais clara, propiciando investimento de terceiros, que não seja, como você bem colocou, os clubes e o atleta, dentro da participação com investimentos? Então, quando teve o banimento, essa foi uma crítica muito severa que foi feita, porque é o seguinte, e você possibilitou uma evasão de talentos numa idade muito jovem do exterior. Porque você imagina, a diferença cambial. O clube estrangeiro chega aqui com valor, eles já são muito capitalizados, multiplica esse o câmbio de euro. Quer dizer, os atletas começaram todos a ir porque não havia como os clubes brasileiros. O jeito que o clube brasileiro tinha de fazer face a uma oferta do exterior era justamente via o investimento. Uma vez que você baniu, você criou um problema para clubes e para países em que os clubes são menos capitalizados, né? Agora, a pandemia, o que é o problema da pandemia? A gente não tem a menor ideia quanto tempo isso vai durar, como isso vai afetar. Eu não vejo como a FIFA flexibilizar isso agora, enquanto a gente não tiver, e aí é uma questão médica, não é uma questão negocial ou futebolística, porque vamos dizer que a FIFA flexibilize isso e, sei lá, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você encontra uma cura. Quer dizer, você vai ter um período tão curto aí para as pessoas atuarem, que eu não sei se isso vai acontecer. Assim. Eu não vejo hoje uma vontade da FIFA de voltar atrás nessa decisão. Obviamente, tem os congressos da FIFA, aliás, tem um congresso da FIFA que está sendo transmitido esses dias todos no YouTube, depois dá uma pesquisada que vale a pena, mas eu não tenho visto a tendência de falar em retorno disso. E eu não acho que vai retornar por causa da pandemia, porque, assim, estou fazendo um pensamento muito positivo para que esse quadro não se prolongue muito ao longo do tempo também. Agora, que há um efeito nocivo, complicado já no curto prazo sobre os clubes, principalmente os brasileiros, sim. Porque, por exemplo, com a paralisação de jogo, você impede o pagamento de premiação por título aos clubes. Você impede, eu estava conversando isso até com o Thiago Freitas hoje mais cedo, o pagamento das cotas por avanço nas competições. Você elimina receita por bilheteria. Ou seja, aí que eu acho que você vai acelerar mais ainda esse movimento de transferência de atletas daqui para o exterior, porque a nossa moeda desvalorizou loucamente ao longo do último ano. Com a pandemia, além de tudo, os clubes pararam de ter receita. Os empresários eles já não têm, os agentes, os intermediários, eles já não têm direito econômico. A impressão que eu tenho é que a gente vai ter uma revoada ainda maior de atletas. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, justamente porque a pandemia é muito imprevisível, eu não vejo como a FIFA vá reconsiderar isso agora. Mas isso para mim é pura especulação, eu não tenho nenhum elemento fático para escorar a minha resposta. Perfeito. O ambiente aqui realmente é exatamente isso, né? A gente não tem nenhuma resposta, vamos dizer assim, certa, dada essa incerteza do mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema bem complexo que requer essa reflexão. Ok. Bom, ainda dentro dessa questão da situação financeira dos clubes, e avançando um pouquinho, eu gostaria de saber a sua opinião com relação à possibilidade, talvez, se já tivesse ocorrido, nós estamos falando de hipóteses, né,
com relação ao clube empresa. Né? Na sua visão, é lógico que muitos falam que é a solução mágica, né, das finanças do clube, que a gente sabe que não é bem por aí, né? Inúmeros clubes aí, associativos, com resultados fantásticos, a gente, né, pode enumerar aí alguns, mas enfim, na sua visão, caso tivéssemos feito uma migração, né, os clubes tivessem, de uma forma mais acelerada, migrado para o clube empresa, hoje você acharia que essa situação poderia ser um pouco menos catastrófica no sentido de gestão, até mesmo no sentido de governo, etc. Como que você vê essa questão do clube-empresa no impacto da pandemia? Seria uma solução? Bom, eu quero só fazer um registro também de um grande amigo que está conosco aqui também, uma pessoa que compreende profundamente o fenômeno do futebol, que é o professor Castelar, vice-presidente da CBF, amigo querido nosso, professor lá de Cedim. Um grande abraço, obrigado por estar com a gente. Clube empresa, Guilherme, é um assunto extremamente polêmico também. E, de fato, um dos grandes problemas é que as pessoas imaginam o clube empresa como uma solução mágica. Bom, vamos lá. Como a gente sabe, o clube no Brasil ele tem um formato associativo, ou seja, associações sem fins lucrativos, que podem ter resultados positivos em sua balança, contanto que isso não vire distribuição de lucro, e sim reinvestimento na própria atividade. Né? O formato associativo tem uma série de vantagens. Porque você tem certas isenções fiscais e, principalmente, você não vai conseguir decretar a falência de um clube se ele está no formato associativo. No máximo, você vai poder pensar em insolvência civil, e mesmo assim, tem gente que fala que não tem como decretar insolvência civil de clube. Quer dizer, se você converte para empresa, você vai ter uma incidência tributária maior, você vai ter uma série de práticas que, enquanto associação, você não precisa. E você vai ter esse fator extremamente grave. Você vai poder decretar a falência do clube. Considerando que no Brasil existe uma certa cultura de endividamento por parte dos clubes, e eu não estou dizendo isso como uma crítica aos clubes, mas é a forma como a atividade acontece, enfim, é uma questão estrutural no Brasil, vamos dizer assim. Eu acho que a migração para o clube empresa, ela precisa ser muito bem pensada e ela precisa ser considerada do ponto de vista de não ser uma solução mágica, porque se de um lado você pode ter a implementação de best practices, de práticas de administração de uma série de coisas, de outro lado você vai ter um problema grave porque vai ter o custo da operação, o custo da empresa, o custo tributário, a possibilidade de decretação de falência. Então, mesmo em vista da pandemia, e a gente não sabe nem direito quais são as medidas de incentivo que os governos vão dar para as empresas, né? Isso ainda está tudo muito no ar. Essa migração não é simples. Tá? A gente tem, na verdade, algumas figuras na Europa que são muito interessantes e que poderiam talvez ser consideradas aqui, que são as SADs, né? Igual tem em Portugal, que é a Sociedade Anônima Desportiva, que não é exatamente uma sociedade empresária, da forma como a gente conhece aqui, e tampouco é uma associação. Então, ela tem características híbridas, mas que trazem um pouco mais para esse lado da profissionalização do clube e de uma atribuição um pouco mais empresarial, vamos dizer, de direitos e obrigações. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente ainda não sabe nem qual é o pacote de ajuda às empresas que o governo quer colocar. Então, e essa transição ela não pode ser overnight. Né? Todas as medidas que a gente está falando de pandemia, elas são medidas emergenciais que a gente espera vão durar pouco tempo. Né? A nossa vontade é que isso tudo seja resolvido, eu não vou dizer amanhã, mas entre 6 meses e 1 ano. Quer dizer, a migração para o formato empresarial, ela demoraria mais do que isso. Ela demandaria uma adaptação que não seria da noite para o dia. Uma estruturação mais efetiva, né? E não imediatiza em razão do cenário atual. Não, perfeito, Léo. Assim, de uma forma aí mais objetiva, eu sei que é difícil, né, fazer uso aí da futurologia, né? O que você acha que vai acontecer, né? Como que vão os clubes, né, todos os stakeholders aí no futebol vão sair dessa pandemia? Que isso certamente vai acontecer, né? A gente tem que realmente desenvolver, pensar fora da caixa, mas vai chegar um momento em que as coisas voltarão ao normal. E o que você acha que dá para tirar de positivo aí, né, dessa situação? Como que os clubes sairão, se há que há uma situação positiva de tudo isso? Eu acho que, infelizmente, assim, quem está em cima vai subir, quem está embaixo vai descer. Quem não tem capital de giro, brincando aí com a ideia do clube empresa, mas enfim, quem não tem um buffer de recurso, e no Brasil praticamente ninguém tem, talvez Flamengo, né, vai ter que vender barato para o exterior, para quem tem máquina de dinheiro, como os clubes europeus, que são de propriedade de fundos riquíssimos, vai ter de vender atleta bom barato, para tentar
sobreviver. Então, o que eu vejo, infelizmente, ao final disso, é que, muito provavelmente, clubes que já são muito ricos e que já têm atletas excelentes, principalmente na Europa, vão ter saúde financeira, e como eu disse, principalmente em função da desvalorização absurda que a moeda brasileira sofreu no último ano, eles vão levar uma grande vantagem. Talvez a lição disso tudo seja, precisamos aplicar melhores práticas de gestão, inclusive financeira, precisamos pensar melhor esse fair play financeiro, precisamos contratar a quem a gente dá conta de pagar, para que, na superveniência futura de uma outra crise, tomara que não, pelo amor de Deus, a gente tenha um pouco mais de estruturação. Né? Eu estou vendo, por exemplo, a questão das reduções, super polêmica das reduções salariais, por exemplo, como uma alternativa. Eu sei que esse é um assunto super polêmico, eu sou bastante contra, principalmente por causa do embadamento jurídico. Então, assim, para mim a lição vai ser, precisamos pensar em maneiras mais responsáveis e mais inteligentes de gerir todo o espetáculo. E eu não estou colocando tudo na mão dos clubes, não. É na mão dos clubes, das emissoras de televisão, das federações, dos repasses, porque é uma comunidade, é o que a FIFA chama de família do futebol. Né? É um ecossistema inteiro que talvez precise de uma certa regulagem para ter uma saúde financeira mais sustentável. Perfeito. Léo, o papo quando é bom, infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Então, assim, a gente está chegando aqui nos segundos finais. Eu quero te agradecer muito pela aula que você compartilhou conosco. Já fica aqui o meu convite, porque tem muito tema interessante. Eu sei que você domina realmente de uma forma muito profunda. Eu quero te agradecer em nome do FootClass e passo para você aí os minutos finais para que você possa fazer o fechamento. Tá. Na verdade, eu só tenho a agradecer. Né? Tem algum tempinho que eu estou trabalhando nesse universo e o que eu percebo é que eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou apenas um curioso, um estudioso disso, e eu acho que esse conhecimento ele é construído conjuntamente. Eu estou tão honrado de ver tanta gente que já me ensinou tanta coisa, tantos mestres e mestras meus justamente participando aqui conosco, pessoas de quem eu aprendi tanto. Então, meu sentimento é de grande gratidão pela oportunidade, mas de, sobretudo, dizer que a gente constrói esse conhecimento juntos e que quanto mais qualificado o mercado inteiro estiver, mais limpas, transparentes, honestas e justas as relações vão ser. É isso que a gente deseja. Muito obrigado, Léo. Agradeço a toda a nossa audiência aqui perante também a todos. Eu agradeço. O Léo realmente é uma inspiração para mim, é o Messi, conhece muito o futebol. Pessoal, agradeço, obrigado, Léo. Agradeço a todos, agradeço ao Léo Barbosa, está aí conosco também, o Renato, o Marconi, Nájila, enfim, tem pessoas aí que nos acompanharam. Quero agradecer mais uma vez. Amanhã, conosco também a doutora Luciana, vamos falar sobre o futebol feminino. Então, esperamos todos vocês. É o FootClass, desenvolvendo o futebol pela educação e educação pelo futebol. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Já está convidado. Obrigado, um abraço. A todos. Boa noite. Tchau, tchau.